Boa tarde, gente. Começando aqui mais uma live debate, a penúltima live, inclusive. Só mais essa semana a gente tem de circuito. E antes de tudo, vamos dar um alôzinho para os nossos patrocinadores: Instituto CNP Brasil, Estácio Brasil, Instituto Edux e Ministério da Cultura do Brasil. Hoje nós vamos falar de novo sobre o filme Futuro do Agora, porque é uma pauta extremamente importante. Então a gente trouxe aqui novamente nesse perfil uma live sobre ele. Eu vou chamar a Juliana, que vai debater comigo, então me achará, vamos debater juntas. E esse é um papo bem legal, bem interativo e bora lá. Espero que hoje o Instagram não me sabote, né? Porque geralmente ele tá me sabotando. Vamos lá. Domingo, né, galera? Deixa eu ver. Aqui. Vamos lá. E hoje eu consegui usar óculos também, porque tá de dia, né? Correndo live eu não consigo estar usando. Então, vocês não podem. Ai, só falar no Instagram que ele já me sabota. Ele tá dizendo que eu não consigo chamar a debatedora pra participar. Agora foi! Oi! Tá, a primeira vez. Ai, mas pior é que tá tudo certo, assim. O Instagram, ele vê que tá fazendo live, ele fala: não vou estar querendo funcionar agora. Tá, Tudo bem? tudo bem, e você? Tudo certo. Fiquei muito feliz que tu topou participar do debate, porque realmente esses filmes são muito importantes e a gente tem que trazer, sabe? Uhum. Então, eu fico muito feliz, obrigada mesmo. E eu queria que tu te apresentasse um pouquinho. Tá, então, eu sou Juliana, tenho 44 anos, sou economista. Eu sou de Belo Horizonte, que inclusive eu estou aqui hoje. Eu vim com um show aqui com meu filho, mas eu moro em Porto Alegre com ele e meu marido. Eu não conhecia esse filme, eu nunca tinha ouvido falar desse filme. Mas que bom que vocês me deram a oportunidade de ver, me deram a oportunidade, que eu gostei muito dele. Apesar de meu filho ainda passar com 9 anos, demora muito para entrar nesse número. Mas já é uma preocupação que a gente tem, ainda mais por ele estudar numa escola comunitária, né? Então os pais têm muito envolvimento não só na direção da escola, então é um assunto muito recorrente no nosso colégio lá. Até porque é um colégio, não sei se você já ouviu falar, do João 23, que tem uma lenda urbana de que ele é tido assim como, pagou, passou, entrou, que o ensino médio não seria um ensino muito de qualidade, que as pessoas saem de lá não muito preparadas, né, para o vestibular, para alguma coisa assim. E, na verdade, isso nunca me assustou muito, tá? Uhum. Para mim, claro, demora ainda para o meu filho chegar, mas eu acho que a escola é mais do que só uma preparação para o vestibular. Até porque quando ele chegar lá, não sei se ele vai querer fazer, se vai ter vestibular, né? Então, eu acho que a escola, mais do que transmissor de conteúdos, que são Sim. ali, que estão na lei, que vão ter que ser cumpridos de alguma maneira ou outra, todas as escolas têm que cumprir, a escola é mais que isso, ela tem que preparar. Não digo para a vida, porque é muito difícil preparar para a vida, ninguém consegue, porque vai ter coisas que ninguém vai conseguir, ele vai sentar e ninguém vai saber preparar ele, mas ter uma noção de como é que funciona a vida em sociedade, né? E Sim. ali é um exercício diário, porque como somos uma escola comunitária, tudo é decidido por todos os pais, né? Claro, temos os representantes e tudo, mas essa ideia de que todo mundo pode decidir é bem complicada. Por quê? Porque as pessoas querem ser acolhidas em todas as suas né, todas as suas nuances e coisas. Isso é muito difícil. Na sociedade isso é impossível. A gente vai ter alguns conflitos. Não Sim. tem jeito. Né? Claro que é uma escola muito inclusiva, acho importantíssimo isso. Tem bastante bolsistas que estudam também, foi uma coisa bacana de. Meu filho tem, então, ele tem colegas que moram ali nos arredores da escola dele, ali na vila, né, na Vila Cruzeiro, mas tem também gente que mora no Alphaville.
Uhum. Né? Então, ele tem essa percepção, então, na sala dele, né? O filho do porteiro, o filho, né? Então, é bacana porque é o que ele vai ter fora, né? Ele vai conhecer pessoas de todas as classes sociais, de todas as realidades, né? E vendo esse filme essa semana, e está envolvida na eleição, eu estou na chapa que está concorrendo para o próximo ano de diretoria executiva da Fundação, me fez perceber isso, assim, ó, o quanto dessa realidade, principalmente das escolas públicas, a gente que não está envolvido nisso, né, porque você estuda numa escola particular, por mais que tenha toda essa inclusão que eu estou falando, ainda é longe do que se passa numa escola pública. Né? A gente não tem noção, eu não tenho noção. Nunca tive, nunca estudei escola pública, então não tenho noção. A gente sabe, já ouvi falar, mas não sabe exatamente como que é essa realidade, como é que se dá isso. E aí eu fiquei pensando nos alunos bolsistas da minha escola ali, que Sim. são alunos dessa comunidade. Né? Então, assim, eu não tenho esses dados, eu não sei, por exemplo, quantos alunos do ensino médio são bolsistas. Ah, sim. É uma coisa que eu propus, agora que eu estou concorrendo na diretoria, que eu não vou querer saber. Eu vou querer saber por quê que não tem, talvez, né? Porque como é que é a realidade deles? Porque Sim. eles têm que trabalhar também. E a escola, como é que fica? Por mais que a escola para eles não tenha custo, mas eles têm que fazer o sustento, às vezes, da família deles. E como é que fica isso? Eu realmente não sei, mas me interessei em saber como é que Sim. fica. Né? Por mais que a escola ajude ali, né? Tenha essa ajuda na parte acadêmica, como é que fica o resto da questão para eles, né? Sim. Então, foi muito interessante nesse ponto, assim. Porque eu nunca tinha pensado sobre esse assunto. Já tinha pensado sobre isso, né? Mas nunca tinha pensado sobre essa realidade que está dentro da minha escola também, né? Sim, sim. Então, não sei, porque eu me apresentei já comecei a introduzir o tema, né? Desculpa. Eu gostei muito Maravilhosa, maravilhosa. disso. Sim, e eu ia até te falar, como tu disse, o João 23, ele é uma escola comunitária. Eu conheço, mas eu não, assim, os internos, as situações de lá eu não conheço, eu conheço de nome mesmo. E tu viu alguma aparência entre o Jovem de Expressão, que é um projeto deles lá, com a realidade da escola? Porque, tipo, como tu falou, eles trazem muito os pais, né, pra dentro da escola. E ali no Jovem também, eles têm essa questão de procurar o que as pessoas têm necessidade, assim, como é que funciona dentro do João 23 essa... Sim, assim, o que, que a gente tem aqui, né? O João é composto pela fundação, que seria a mantenedora, a Fundação João, Colégio João 23, que são os pais. Então, todos os pais dos alunos, quando entram na escola, assinam esse contrato e nós somos a fundação, né? Então, nosso dinheiro ali das matrículas, das mensalidades, compõe essa mantenedora, diferente de outras escolas que tem, né? A igreja como mantenedora, tem outras fontes de renda a não ser as mensalidades dos alunos, né? E aí, para compor essa direção, a escola elege o presidente e o vice-presidente da fundação. E ele pode escolher a diretoria. Então, são 4 diretores: diretor financeiro, de comunicação, de infraestrutura e o diretor jurídico. Tá? Essa chapa, né, ela é escolhida pelos conselheiros. Então, todo ano tem a eleição da composição desse conselho deliberante, que é quem decide as grandes questões da escola administrativas. Tá? E esse conselho, ele tem um número X de vagas por ano. Então, tem representantes desde lá da classe BB até o ensino médio. Quem mais que compõe o conselho? O Grêmio Estudantil. Então, os estudantes que fazem parte do Grêmio, eles têm 2 assentos, parece, no conselho. Os funcionários da escola também têm, os professores e o pessoal administrativo. E, deixa eu ver, o que compõe o conselho são esses. E tem a diretoria pedagógica, que a gente não é que a gente não se intromete muito nela, né? Mas eles têm uma autonomia, né, para decidir as questões pedagógicas da escola e a diretoria pedagógica também é eleita pelo conselho dentro dos professores da escola. Então, os professores fazem uma chapa, se candidatam e eles ficam afastados da sala de aula enquanto são diretores pedagógicos da escola. Então, ele funciona dessa maneira. Então, assim, a gente vê nas reuniões, e o conselho se reúne uma vez por mês, para ele pode propor pautas ou a própria diretoria executiva também propõe pautas. Não podem ser pautas pedagógicas. As pautas pedagógicas se resolvem a diretoria pedagógica. Ali no conselho são coisas mais administrativas mesmo, né? Ah, tem que reformar o ginásio da escola, tem que fazer isso, como é que a gente vai captar dinheiro para isso e tal. Questões maiores, questões
de convivência. Então, no final do ano passado foi aprovado um, um estatuto de as pessoas se relacionarem melhor, porque tem briga no estacionamento da escola, tem, sabe, como todo lugar tem essas discussões. Então, a gente tem os códigos de conduta, né, tanto dos alunos quanto dos pais. Então, assim, o que, que eu vejo muito nas reuniões do conselho? Trazendo pautas muito individuais. Ah, porque a escola não acolheu não sei o que do meu filho. Ah, mas peraí, isso aí influencia outras pessoas, né? As pessoas gostam muito de falar da democracia. Claro, a democracia, óbvio, é bacana, mas a democracia é para olhar para o todo, né? Não para olhar os casos individuais de cada um. E ver se as pessoas não se entendem isso, sabe? Então, assim, eu não fui acolhida em todas as minhas questões. Ninguém vai ser acolhido em todas as questões. Até no outro dia a gente estava fazendo uma reunião da nossa chapa, eu falei, nem na nossa família a gente é acolhido em todas as nossas esquisitices e demandas. Imagina numa comunidade com pessoas totalmente diferentes da gente, né? Então é muito complicado isso e debater para que isso não vire uma briga generalizada dentro da escola, né? Não vire uma disputa entre grupos que às vezes a gente vê ali acontecendo. Então, muitas pessoas querem ter o poder de decidir, mas não se candidatam, por exemplo, a ser diretor da escola, né? E ser diretor da escola, o que, que é isso? É uma coisa muito voluntária. A gente não recebe nada, nem quem é do conselho, nem quem é da diretoria, e a gente continua trabalhando, né? A Sim. gente tem os nossos trabalhos fora dali. Eu, por exemplo, sou funcionário do Estado, continuo trabalhando 8 horas por dia e possivelmente vou ser diretora financeira o ano que vem se achar para ganhar. Sem ganhar nada, nem isenção de mensalidade, nada, né? Então, os conselheiros também, as mesmas coisas, só que eles, uma vez por mês, se reúnem. O presidente da fundação tem que estar lá sempre, porque todos os pagamentos passam por ele, né? Sim. Então, é uma coisa assim, algumas pessoas reconhecem isso, vários colegas, pais de colegas do meu filho vieram, que bom que tem pessoas que querem fazer isso, porque a gente sente muita dificuldade de ter uma chapa para concorrer e conselheiros mesmo, que geralmente são sempre os mesmos, as pessoas não têm tempo, né? Então, respondendo a as pessoas não têm tempo, querem se envolver, mas muitas vezes não têm tempo, porque trabalham muito. Eu mesmo, né? Eu não sei nem por que eu fui meter nessa, não sei o que. Vamos lá. Eu também, eu falei assim, Maria, por que eu me meti nessa? Ele, não sei, sempre fazia isso. Então, Ah, mas alguém tem que fazer, né? A sim. escola é essa, foi a escola que eu escolhi para o meu filho. Então, assim, se estava vendo aquilo, ninguém ia, tá, vamos lá, tem que enfiar a cara, tem que fazer, alguém vai ter que fazer. Mas eu vejo muito isso, assim, as pessoas largam os filhos na escola e a escola que resolve o problema dela, né? Sim. Eu tive um problema bem sério com meu filho um pouquinho antes ali das férias no meio do ano, e que teve famílias que estavam envolvidas na confusão. Aconteceu numa segunda-feira, a escola só conseguiu falar com a família na sexta, e a família só foi na escola na quarta da semana seguinte. Sabe? Então, assim, e todos os envolvidos foram avisados no mesmo dia, muita gente correu para lá para ver o que estava acontecendo, meu filho voltou todo machucado, assim, foi uma coisa séria, sabe? Para Sim. alunos de terceiro ano do ensino fundamental, com crianças de 9 anos, que estavam entrando numa uma vibe de violência, assim, crescente, que alguns pais já tinham visto, a gente comunicou a escola meio que, tipo, não, isso é normal, crianças de 9 anos fazem isso, e foi deixando até o negócio explodir, e mesmo assim explodiu, teve pais que não foram lá, Sim. sabe? Imediatamente, porque, meu trabalho, sim, todo mundo tem trabalho, mas e aí? Tem um filho? Qual a tua responsabilidade sobre isso, sabe? Eu sempre falei isso na escola, assim, é sempre uma coisa conjunta, né? Nós, casa, a escola, sociedade também, isso está na Constituição, né? Todos têm Sim. que ver pelas crianças, não tem responsabilidade só dos pais. Claro que os pais têm uma maior responsabilidade, mas todo mundo tem responsabilidade sobre as crianças, e todas as crianças, todos os adolescentes. E eu vejo muito que isso que não, assim, tipo, não, tô pagando, fica na escola, resolve os problemas, né? Sim. Assim, a escola não está demandando muito, porque o colégio tal já está lá na frente no conteúdo, que não sei o quê. Aí a escola manda um livro maior para ler. Não, mas agora o livro foi muito grande, não vou ter tempo de fazer esse tempo. Então, assim, nunca tá bom, nunca, sabe, é muito difícil, assim, agradar todo mundo. E uma vez eu falei isso no grupo, esse ano até no grupo dos pais eu tô bem menos ativa, porque eu tô começando a meditar muito com isso. As pessoas criticando, criticando, criticando. Eu falei, ok, pessoal, vocês estão criticando a escola, querem mudar as coisas? Se candidatem ao conselho, se candidatem a ser da diretoria executiva para fazer uma coisa mais ativa pela escola.
né? Porque ficar ali nos grupos de pais e reclamando, 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 ou ir lá na coordenação, reclamar, 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 não vai chegar em lugar nenhum. Aponta a solução, vai lá e faz também. Ah, mas eu não tenho tempo. Então, então, fica no teu lugar e para de reclamar. Dá vontade de falar isso. Então eu preciso não falar nada, porque eu fico da minha. Tipo, sabe, é um absurdo. Reclama, reclama, reclama. Tá, qual é a solução? Ah, não, mas é a escola que tem que fazer. Mas a escola, nós somos a escola, nós somos os donos da escola. E aí, sabe, porque se tu vai numa escola que tem realmente, né, um diretor lá que só trabalha com isso, é uma coisa, tu reclamar. Uma vez, uma das colegas minhas falou assim, ah, porque no colégio tal, não sei o quê. Eu falei, só um pouquinho. No colégio tal, tem um diretor que fica lá o dia todo, que ele recebe para isso. Na nossa escola, a gente não tem. Aí a pessoa disse, ah, não, você está dizendo que vocês querem contratar um diretor para a nossa escola. Você não disse isso. Você só disse que a tua corporação não é justa para a nossa escola. Porque a nossa escola não tem um diretor que fica lá o dia todo. A gente teve reunião para apresentar chato, aí falamos isso, falamos sobre, ah, a gente vai tentar profissionalizar melhor. Porque não é profissional, porque não tem um diretor que está lá o dia todo, não é profissional. Não estou falando Sim. que a gente não está controlando as intenções, mas não é. Eu tenho uma dedicação no trabalho, não na escola. Né? Na escola eu vou tentar arrumar um tempo ali no meio da minha semana para fazer. Aí já começa, ah, não, mas vocês querem contratar um diretor? A gente não disse isso. A gente disse que vamos contratar então uma consultoria para ver como é que são os fluxos da escola para nos ajudar. Mas quem vai decidir são os pais. Porque a escola continua sendo comunitária, ninguém quer que a escola termine de ser comunitária. Então, assim, eu, né, tava todo mundo falando assim, ah, quando é que conheceu o João? Eu conheci o João há muito tempo. Eu conheci na época que eu estava fazendo faculdade. Eu namorava com um cara que ele tinha estudado no João e estava fazendo o estágio acadêmico dele lá. E eu acabei ajudando ele, conheci a escola e gostei muito da escola. Eu nem imaginava ter filho, nem imaginava ter tido marido, né? Então, enfim. E aí, quando eu tive filho, eu disse, não, vai ser no João, eu vou colocar ele lá, porque eu curti muito. Mas, claro, não é uma escola perfeita, cheguei lá, me assustei com algumas coisas, até entender como é que a escola funciona, né? Meu filho já está no terceiro ano ali, então no primeiro ano dos médios, a gente está no terceiro ano na escola. Algumas coisas ainda são nebulosas para mim, assim, de como é que funciona. E agora, entrando mais nessa questão da eleição, tá? Aí começam a me contestar, porque na última eleição aconteceu isso. Então, assim, fica escutando aquelas conversas ali de corredor, de não sei o quê, e fica difícil de tu te posicionar. Tem gente que já se posiciona, né? Não, porque fulano disse isso, mas tu escutou o outro lado, tu viu como é que foi. Mas essa mãe também que me questionou quando eu falei que era difícil a comparação que ela estava fazendo e que eu estava sabendo, tipo, a direção tinha me chamado, porque eu sou do conselho fiscal, para ajudar a decidir algumas coisas sobre orçamento e tal. E ela falou assim, tá, mas e o que que tu viu? Eu disse, olha, eu vi uma versão dos fatos. Eu não escutei o outro lado ainda. Então, assim, eu não me sinto confortável de estar falando contigo, estar escrevendo uma mensagem. Ai, fica tranquila, eu vou pagar as mensagens. Não é isso. Mas eu não posso te dar porque eu não tenho ainda também a minha opinião formada do que está acontecendo. Eu escutei um lado, quero escutar o outro. Então, é complicado, sabe? As pessoas querem saber o que está acontecendo, mas meio que uma fofoca, assim, não querem se inteirar mesmo, sabe? E tem umas outras coisas, por exemplo, o material da escola é feito lá dentro, feito por gráfico, a gente não tem material de fora. Aí também a alvo de crítica dos pais, ah, você está fazendo errado, você não sei o quê. Ah, mas então vamos. Não é só chegar lá e falar, ah, quero ver o contrato, por que você não rescindeu o contrato? Ah, mano, vamos ver por que foi contratado, o que aconteceu. Sabe? Não só ir nessa vibe assim, de criticar porque tá tudo errado, tá tudo ruim, tá não sei o quê. Eu acho bem complicado isso, assim. E eu tô vendo que à medida que a gente está avançando ali no ensino fundamental, porque daqui a pouco vai começar a divisão, né, de professores e cadeiras ali, as famílias começam a sair do junto. Assim, tem um boom de alunos ali no início do fundamental, Uhum. que são as crianças que vêm, meu filho veio de uma escola Montessori, o pessoal que vem da Projeto, dessas escolas um pouco mais alternativas, aí eles vão para o João, porque tem também essa proposta um pouco diferente do, né, do usual, mas aí na hora que a parte acadêmica começa ou eles acham que não está tão quanto as outras, eles falam, ah, não, meu filho vai ficar para trás, meu filho está escrevendo letra cursiva 6 meses depois do outro, meu filho ainda não aprendeu as questões da divisão, e aí começa, não, mas quem sabe então eu ponho numa escola mais conteudista, que force mais. Então, por que você entrou no João antes?
Era Sim, só por conta do afeto, do acolhimento, e isso não pode estar também lá no ensino médio? Lá no ensino médio é só pau e pau em cima dos adolescentes para eles poderem escolher uma carreira e aí, sabe, saem estressados, porque eu tenho dois irmãos bem mais novos do que eu, e um tem 20 e poucos anos, saiu há pouco do ensino médio, e saiu com ansiedade, com pressão alta, com... Por quê? Pra quê? Sabe, que vida que vai ter? Então, assim, tá acima do peso, tá com problema no joelho, tá com não sei, tá cheio de coisas, uma criatura de 20 anos, que dele pau em pau em pau de matéria em cima dele, e saiu do ensino médio, sabe, sem saber o que quer fazer, porque já trocou de curso, sem, sabe, com a saúde prejudicada, está todo ansioso, não consegue fazer prova, não sei o quê. Por quê? Porque para ter um futuro, para passar no concurso, que tipo de profissional ele vai ser? Profissional que só quer ganhar dinheiro? Só quer ser rico? Sabe? Eu não sei, eu posso estar muito romântica ainda, enquanto meu filho ainda está muito pequeno, mas não sei, não é isso que eu gostaria para ele, sabe? Para o futuro dele. sim. Se ele É, chegar. a minha irmã, eu saí não tão recente, mas recente do ensino médio. E a minha irmã tá no ensino médio agora. E às vezes eu entro até, eu me assustei esses dias. Ela tava com velas, incenso pra estudar pra uma prova. Ela já tava em pânico, coisa. Falei, que isso? E ela tem 2 semanas de provas. E ela estuda escola pública e tal. Eu também estudei a vida toda. E em relação à saúde mental, assim, dos alunos, tu trouxe ali da questão da ansiedade. Como é que o colégio trata, assim? Vocês têm um investimento nisso? Como é que é? Uhum. Porque no meu fundamental, eu tive duas alunas de psicologia que elas ficavam lá na escola e ouvindo os alunos. Mas no meu ensino médio já não. E eu séria, assim. Até em relação de, tipo, a gente ter muita pressão e tu tem que decidir o que que tu vai fazer, tu tem que estudar pro Enem, tu tem que estudar pra URGS, tu tem que estudar, enfim. Então, eu queria entender um pouquinho como é que funciona a escola, em relação à saúde mental. Sim. Esse ano eu vi um movimento bem interessante. Eu não sei se já tinha mais tempo, mas esse ano eu vi bastante em todas as turmas, inclusive na turma do meu filho também teve. Que era um momento assim de pare, pause e pense. São momentos, claro que com os menores mais lúdicos, com os adolescentes um pouco menos assim, parar e pensar e olhar para o colega do lado, e olhar para as situações do lado, sabe? Dar essa ligada um pouco dessa correria, dessa coisa de conteúdo e de assuntos mesmo que são, né, complicados. Violência, bullying, cyberbullying. Então, eu vi que tinham bastante desses assuntos circulando ali na escola, sabe? Essa questão da violência não foi só na turma do meu filho esse ano, assim, foi meio que generalizado na escola. E aí, acho que a escola fez, não, vai, a gente vai precisar parar então um pouquinho, porque o negócio está indo para um rumo que não está muito legal, sabe? Então, eu vi bastante esse movimento, assim. Então, ali também a gente tem desconto para alunos de negros, pardos, indígenas, né? Então, tem uma comissão antirracista, então ele dá muito acolhimento também para os alunos. A gente tem bastante alunos, não tanto quanto a gente gostaria, mas tem bastante alunos negros e que tem, né, de classes sociais. Então, tem algumas comissões que fazem isso, tem a comissão de inclusão também, e elas acabam sendo um pouco de acolhimento desses alunos, né, de voz desses alunos dentro da escola também. Então, é bacana. Agora também começou esse ano uma comissão sobre essas questões de gênero, assim, porque tem muitos pais, né, que são dois pais, duas mães e tal, e tem as questões dos alunos também. Então, foi criada uma comissão para isso, para dar voz, né, para as pessoas se sentirem acolhidas. Mas é aquilo que eu digo, não dá para acolher todo mundo em todas as nuances, mas nos macros, assim, nos macros grupos, a gente consegue, né, dar uma visibilidade maior para as pessoas que às vezes passam. Eu, por exemplo, né, como eu te disse, não estudei escola pública, tenho pouquíssimos amigos negros, então para mim é difícil saber, eu sei que é o racismo, eu sei que é tento me policiar o tempo todo, mas eu não sei o que é sentir. Nunca senti, nunca vou sentir. Meu filho bem menos, ele tinha o cabelo bem, tinha, né, o cabelo bem cacheado, ele, quando era menorzinho, já, ele não ouviu, mas eu, o pai dele, ouviu, ah, esse aí tem um pezinho na África, né, não sei o que, por conta do cabelo cacheado, apesar dele não ser negro. Então isso já me deixou, opa, como assim? Da onde que, sabe, uma pessoa aleatória no meio da rua, falar uma coisa dessa, assim, do nada, tipo, cruzar contigo e falar isso, sabe, foi bem violento, sabe, então é complicado. Né? E ser mãe de menino também é complicado, né? Porque a gente sabe como é que. Eu não sei o que é ser, né, um menino na idade dele, mas eu já vejo algumas questões dele com o corpo, de não.
né? Ai, pode de casaco mais largo, porque não quer isso. Ah, o tênis não é da marca tal, porque não sabe. Então, assim, por mais que seja ainda uma escola que não é tão elitista, assim, ainda surgem essas coisas, né? Por mais que a gente não dê acesso à tela, surgem, vem de outras famílias, né? Então, ele quebrou muito a bolha ali, desde uma escola muito pequenininha para uma escola um pouco maior, né? Não é o João não é uma escola tão grande assim, mas já tem um universo muito maior, né? E aí começa a vir essas questões assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Até pra gente, sabe? Essa questão de, e aí, para onde eu vou? Então, eu acho que a escola, nesse ponto, assim, ela tem essas comissões que acolhem, as psicólogas estão sempre por lá, tem a psicóloga, não é, para os primeiros anos do ensino fundamental, para os anos finais e para o médio, tem três profissionais ali. E eu acho que, nesse ponto, assim, eu não vou te dizer, ah, é exemplo, não sei o quê, mas eu acho que eles estão indo para um caminho bacana. Sim. Tem isso, eles têm as questões também de assembleias, meu filho já faz isso na sala, então tem as envelopezinhos lá de sugestões, de críticas, o que, que a gente pode melhorar. Então, uma vez por semana eles sentam, leem aquilo, sabe? Então, eles já começam a saber falar para o outro, né? O que, olha, se ele não gostou, pôr um limite, mas também escutar, né? Porque a gente também tem que escutar. Porque até uma reunião que a gente teve dos terceiros anos, eu falei isso, eu me incomodo um pouco com aquele discurso, quando alguém critica, alguém fala assim, ah, isso diz muito mais sobre quem está criticando, sobre quem é criticado. Ok, pode ter um pouco de ressentimento, sim, mas o que, que também eu fiz, o que, que eu posso mudar em mim para que o outro não me veja dessa maneira, sabe? Porque pode também, eu posso estar errado em alguma coisa, eu posso ter feito alguma coisa que aquela pessoa não gostou e tentar conversar com isso, sabe? Usar isso como um escudo, tipo, ah, não, eu não posso receber críticas, eu estou sempre certa e se alguém me critica, é essa pessoa que está errada, né? Diz mais sobre ela do que sobre mim. Mas por que que não diz sobre mim também? Que, Sim. né? Às vezes eu escuto algumas coisas assim no pessoal, mas por que que a pessoa pensa isso de mim, né? Por que que ela, o que que eu fiz, que postura que eu tomei? Porque às vezes ela me vê, sabe, me vê recortes do meu dia, às vezes me pegou realmente num dia ruim, mas a gente pode mudar isso, né? Não, olha, aquele dia estava mal, né? Mas vamos conversar. E nada como uma conversa, né? Tete a tete, assim, pra gente desfazer os mal entendidos também, né? Mas eu acho que Sim. na escola, assim, eles têm, sim, eles estão sempre atentos a essas questões, sabe? Quando surgem, assim, apesar de que eu acho que no caso ali do meu filho, eles demoraram um pouquinho para atuar, mas também quando aconteceu, a escola providenciou, mudou o rumo, foi chamada as crianças para conversar e tal. Acho que foi bacana, assim, esse ponto. Sim. E ali no filme ele trata também sobre a questão da disciplina projeto de vida. Eu não tive, nem no meu fundamental, nem no meu ensino médio, e entrou depois no novo ensino médio, então a minha irmã tá tendo. Mas eu não sei como é que foi, assim, de fato. Foi muito criticado na escola da minha irmã, que é pública, ainda é muito criticada. Eu não sei como é que foi pro João 23, assim, como é que foi a recepção dessa disciplina. Veio, um material adequado? Como é que tu vê isso? Então, no João, eu não sei como é que foi, tá? Como eu te disse, meu filho não tá no ensino médio, mas quando eu vi o filme, eu realmente vi isso. Eu, no meu trabalho, eu tenho uma estagiária ali que está no ensino médio, está terminando agora, e perguntei para ela como é que foi, ela tá numa escola pública e tal. E realmente, pelo que eu vi, assim, tipo, pessoas com quem eu conversei que tiveram contato, é uma coisa muito, assim, fora de realidade, é tipo para cumprir tabela ali, sabe? Tem que ter essa cadeira, eu não sei quem inventou isso, e faz aquela coisa assim pro forma para passar, sabe? Então, não sei, por exemplo, o João, eu não sei como é que tá toda a questão lá no ensino médio, mas eu sei que eles têm aula de música, por exemplo, até o segundo ano do médio. É uma Uhum. coisa difícil das escolas terem até tão longe, assim, né? E que eu acho bacana, porque faz parte da formação das pessoas a aula de música, sabe? Não é só aquela aula de música, eu me lembro, na minha época de escola, eu tinha para aprender a tocar flauta, num livro que tinha os desenhinhos ali, porque eu não sei ler nem uma partitura, porque tinha que cumprir aquela aula de música que tinha na obrigação da lei, entendeu? Então, eu tenho visto mais essa cadeira como uma obrigação ali que Sim. faz qualquer professor, um professor de história, um professor de filosofia, para dar alguma coisa, mas E o poderia estar. ensino fundamental daí no João 23 não tem, pelo menos nos anos Não, iniciais ali, não tem. não, não, eles têm Porque aula de na música, outra live eu ouvi, acho que foi no Colégio Adventistas, eles já eles já têm colocaram. isso. No João, eles não têm. No primeiro ano ele teve aula de teatro, música,
educação física. E aí no segundo, já, em vez do teatro, foi arte. E aí teve arte e música, e agora também tem arte e música, mais inglês. E educação física, que são as matérias especializadas que eles dizem, né? As pessoas especializadas. Mas o que eu vejo ali é bacana, porque, por exemplo, o assunto que a professora está tratando em aula, ou seja de matemática, ou de português, né, ali, por exemplo, no primeiro ano, a alfabetização era vista na música, era vista na educação física, que o professor fazia atividades que eles tinham que formar palavras no meio dos jogos ali, então eu vejo muito isso, assim, o que está sendo tratado dentro da sala de aula está sendo tratado em todas as matérias, sabe, em todas as cadeiras, eu acho que é bacana do jogo porque ele né, não entra ali na sala, cada professor entra e dá um conteúdo diferente que não tem uma coisa a ver com a outra que ele viu, né? Então, acho que até nessa questão, porque o conhecimento é isso, né? Uma coisa linkada na outra, não são coisas compartimentadas, assim, de, agora é a aula da biologia, agora é a aula do quê. Como eu aprendi na minha época, né? Com mais de 20 anos que eu saí do ensino médio. Então, era assim, a biologia não conversava com a química, que não conversava com a física, nem com a matemática, mas que a gente sabe que tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? No final, essas coisas se relacionam. Tanto é que o Enem hoje são as ciências da natureza, ciências da linguagem, né? Eles juntaram tudo que dizendo que realmente tem a ver, né? Não são coisas desconexas ali, Sim. né? Então, uma outra coisa que você tinha falado que eu acabei não falando, falou sobre chega no ensino médio e não sabe o que fazer, né? Eu sou uma dessas, né? Eu troquei de faculdade, troquei de cidade, eu levei 10 anos de me formar no ensino médio para me formar na universidade. Então, eu comecei um curso em Minas, aí fiz 6 meses, não gostei, fiz outro curso, aí eu fui para Porto Alegre, e fui para Porto Alegre que eu não estou, mas a vida me envolve em Porto Alegre. E aí, em Porto Alegre, entrei para um, entrei para outro, sei que eu levei 10 anos nessa brincadeira para me formar, né? E hoje eu trabalho mais ou menos na minha área, não é muito, né? Então, assim, por exemplo, o meu marido, que era de escola pública, ele fez 3 cursos superiores porque ele não sabia. Ele foi fazendo, tá, não, terminou, tá. Mas não é isso, mas não é isso. Ele foi terminar o curso que ele realmente gosta, que é o que ele trabalha, quando ele fez o concurso onde ele trabalha hoje. Não, era isso que eu queria ter feito desde o início. Mas quanto tempo ele perdeu nessa, sabe? Então, assim, eu acho muito cedo a gente decidir o que é da vida toda, com 18, 19 anos, até menos do que isso, né? É muito cedo, é uma pressão muito grande. E muitas vezes, hoje em dia, por que a gente ouve falar de transição de carreira, tanta gente fazendo aos 30, aos 40, aos 50, anos, fazendo transição de carreira, né? Exato. Então, eu não acho que não seja uma coisa imutável, né? Acho que Sim. tem que decidir ali naquele momento e depois nunca mais vai poder trocar aquilo no sentença para a vida toda. Não pode ser. Como era um tempo atrás, né? Os pais Sim. decidiam e só podiam ser aqueles cursos medicina, engenharia, direito, só os cursos básicos, assim, que não podia ter outra coisa. Meu pai se lembra, a minha irmã foi fazer RI, meu pai, por que não faz economia? Por que todos esses cursos não fazemos? Ah, mas ela quer, deixa ela fazer, sabe? Você não sabe, olha quanto tempo tem que tu fez, tem mais de 50 anos que terminou o ensino médio, pelo amor de Deus, sabe? Evolui, as coisas vão evoluindo e tal, enfim, é difícil a gente ficar prevendo, né, o futuro, assim. Sim, sim. Bom, a gente tá aqui se encaminhando pro final. Além de tudo que tu falou, teve algo mais que te marcou, assim, alguma coisa que tu queira trazer? Do filme, Ah, assim, eu gostei muito do que eu vi ali no filme, apesar de, né, de uma realidade muito distante da minha, assim, mas eu vejo que tem algumas iniciativas bacanas, né? Eu trabalho no Estado, tenho algum contato com a Secretaria de Educação, e vejo ali, por exemplo, coisas que o Estado do Rio faz, não estou dizendo se, porque eles têm mais dinheiro ou não, mas algumas, algumas salas ali que eles fizeram, salas maker e tudo, que eu não vejo que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu vejo que uhum, até tem um investimento um pouco maior. Aqui é uma coisa que meio que, sabe, está muito ainda. Assim, eu acho que o governo poderia, talvez, investir mais, mas eu fico pensando assim, esses investimentos do governo são coisas assim, tem que fazer para mostrar também para os outros que eu fiz, né? Não uma coisa construída realmente para que aquilo dê um resultado, não estudado para ver o que aquilo pode dar de resultado, sabe? É uma coisa para mostrar para o outro. Tá vendo? No Rio, tem uma sala meio que tem impressora, 3D, não sei o que, aí eu vi os professores dizendo, a gente não sabe nem usar, sabe? Não adianta, né? Mas aí você está falando que lá tem e aqui não tem. Pois é, aqui nem isso
o governo fez, né? Nem colocar o material, aí tá dando uniforme. Ah, mas e outras coisas da estrutura da escola? O uniforme é realmente mais importante nesse momento? As escolas não estão precisando de outras coisas? Eu sinto muito isso, assim, que os governos fazem as coisas para fechar as contas, né? Para mostrar tudo bonitinho lá no balanço que tem que mostrar e para fazer campanha para os outros anos, né? Não tem um projeto assim. O Brasil não Sim, tem de educação em nenhum dos três níveis, sabe? Porque aí daqui a 4 anos muda tudo e aí, ah não, aquilo que vocês não vale, eu vou fazer o meu, vou fazer a minha plataforma e vou mudar. Então, eu sinto falta disso, assim, desse planejamento mais a longo prazo, sabe? Que falta sim. bastante na educação pública aqui do nosso país, é levar o negócio mais a sério, não como uma coisa eleitoreira, marqueteira, ali. Tem que levar uma coisa mais a sério, que eu não vejo isso levando. Infelizmente, a gente não vê. E, assim, na escola particular, acaba meio que sendo. Eles têm, mas fica sempre naquela coisa: é vestibular, tem que passar no vestibular, tem que dar aquele monte de conhecimento. Também não tem essa coisa de projeto de vida, como tem a cadeira, né? Eu não vejo isso, assim, de projeto de vida para os alunos mesmo, de dar coisas mais práticas para eles, sabe? Uma educação financeira, talvez, ou outras coisas, assim, que eu acho que eu sinto falta, assim, de ter Sim. uma coisa mais ligada à realidade, não tão descolada. Porque as matemáticas, física, as coisas acabam meio ficando descoladas porque realmente a gente vive ali todo dia, né? Então talvez falta um pouco. Maravilhosa, maravilhosa. Eu adorei o nosso papo, foi muito bom, muito bom. Infelizmente tá acabando. E eu queria saber se tu quer deixar algum recado, alguma coisa, senão a gente encerra aqui. Não, eu tranquilo, gostei muito do filme, obrigada por ter me apresentado. Já até apresentei para o pessoal lá da escola também, que eu falei para o pessoal da minha chapa, assistam, pelo amor de Deus, é muito bom. Falando de ideia daqui desse filme, porque eu gostei bastante mesmo. E estar ligada nisso agora, né, mais envolvida com a escola, vai ser bacana, assim, da gente tirar um material, da gente comecei a pesquisar dados e coisas e ir atrás de algumas coisas ali que eles falaram que deram muitas ideias, assim. Queria agradecer mesmo essa oportunidade de poder Tá? ter assistido. Eu não ia ver, não ia nem saber que estava existindo. Maravilhosa. Eu acho, tá? Não posso dar certeza, mas eles têm mais filmes nesse viés da educação. E é da MPC mesmo. Aí, ó, até na nossa live que vai ficar salva, vai estar ali, @MPC Filmes, daí se tu quiser apresentar o pessoal da escola também. Ah, eu vou dar uma olhada aqui, vou atrás. Então tá. Um beijo. Tchauzinho. Muito obrigada. É, Tchau, gente.